tinha parado sobre a questão dele com a guerra, né, dos franceses, dos tupinambás e tudo mais, do poema da Virgem, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os problemas que ele encontrou no Brasil, né, quando ele chegou aqui. Pasmem, catequizar os índios foi o menor dos problemas dele. Por quê? Ó, ele chegou aqui na terceira leva, correto? Ou seja, já tinha chegado muita gente no Brasil antes dele. Então já existia uma cultura de miscigenação no Brasil entre os portugueses que estavam aqui e os indígenas que estavam aqui. Uma coisa que, por mais que o índio ele é tribal, o índio ele é inocente. A maldade, entre aspas, que existe dentro de um índio não é uma maldade racional, é uma maldade instintiva. Entende? É um instinto deles e porque como eles vivem de uma forma tribal, né? Isso era comum, né? Você, como forma de defesa, atacar. Só seres humanos racionais que não fazem isso. Assim, não tem por que eu te atacar. Mas então assim, para um índio, se eu me sentir ameaçado por você, eu vou te atacar. Eu não vou te atacar se eu não, a partir do momento que eu não estiver me sentindo ameaçado. Então os índios eram inocentes. E, pô, você vai ver um sumiu de Anchieta, velho, corcundinho, que não dá medo de nada. Quem que vai ter medo de Anchieta? Ninguém. Então, por isso que ele fez uma amizade muito fácil com os indígenas. A relação dele com os indígenas foi extremamente tranquila. Tá? Os problemas que ele teve de indígena era essa diferença entre os próprios indígenas, Tupiniquim, Tupinambá, ele teve problema com isso. Mas a relação dele com o índio, né, lidar com os índios, para ele, na verdade, foi um prazer. Assim. O maior problema dele foi o quê? A imoralidade dos portugueses que estavam aqui. Ok? O que é imoralidade? Pensa, tu não é muito lá católico. Tu é bem bostinho assim, aquele de IBGE. Sou católico, mas não vou na missa. Entendeu? Sou católico, mas não acredito em Maria. É desse nível, vamos supor que você é desses. E você vê a Igreja Católica como um peso na sua vida, cheio de regra. Aí tu chega lá num país, num lugar onde não tem lei, não tem regra, você faz o que tu quiser. A maioria dos portugueses vieram pra cá assim. Os caras engravidavam a Índia, a rodo. E era tudo casado. Os bons, olha que interessante, os bons casaram com índias. Casaram mesmo, fizeram cerimônias e tudo mais. A Índia sabia o que estava acontecendo? Provavelmente não sabia. Mas olha a preocupação do cara pela salvação da alma. Entende? Já esses caras não, pô, segue o baile, isso aí, sem regra, vida que segue. É quase igual como o ser humano entra na faculdade, né? Os que se dizem católicos de IBGE. Chega na faculdade, não dá 2 anos, filho, já tá lá, né? Achando que a vida é um instante, né? E aí começa. Impressionante. Graças a Deus existem pessoas aqui que não passaram, que conseguiram lutar contra isso. Isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Não perder a razão. Né? Então, a imoralidade dos portugueses foi pior. Porque eles não tinham inocência, eles tinham maldade mesmo. E o outro problema, então teve 3 problemas, né? A dificuldade de indígenas, né? De você conseguir lidar com eles. A segunda foi a imoralidade portuguesa. E a terceira foi a cobiça dos exploradores.
que às vezes eram portugueses, às vezes eram espanhóis, às vezes eram franceses, eram de qualquer tipo de pessoa. Quem eram esses exploradores? O que nós chamamos hoje de bandeirantes. Tá? Por quê? O decreto do rei de Portugal para quem estava no Brasil era o seguinte, lembrando que o Brasil nunca foi considerado colônia, tá? Então até o título do livro didático de você está errado. O rei português lidava com o Brasil como parte de Portugal, não como colônia. Então quem nascia no Brasil era considerado português. Ok? Sendo filho de índio ou não. É terra portuguesa, então era como se fosse um anexo do Brasil, não era uma colônia. Tipo o Alasca dos Estados Unidos. Isso mesmo, tipo um Alasca dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui em relatos, tá? Por exemplo, a carta do rei da época, não lembro qual é, porque tem tanto João lá que eu até evito falar para não falar o errado. Né? Mas era um dos João lá. Mandou uma carta uma vez, deixando claro. Eu sei que o rei Manuel também fez isso. Que foi o da época de Anchieta, no comecinho de Anchieta. Depois teve o João. De que todos que nascessem ali eram considerados portugueses, tem um decreto disso. E de que os indígenas eles têm a oportunidade de virarem cristãos novos. Ele aumentou o termo cristão novo. Cristão novo só era judeu convertido. Ele incluiu o indígena convertido também no cristão novo. Por quê? Porque se ele é cristão, ele é digno de ter uma vida digna. Então ele não pode ser escravo. Entendeu? Então se o indígena se convertesse, ele não poderia ser escravizado. Segundo, eu não vou entrar no mérito de escravidão porque eu dei uma aula sobre isso. Faz o merchan, já tá lá no YouTube. Tá no YouTube? Gente, eu tenho uma aula, né, sobre escravidão, está lá no YouTube do Apostolado São José, viu? Convido vocês a estarem lá e vocês também pesquisar quem não estava no dia. Foi muito legal, foi muito boa mesmo, né, para esclarecer bastante coisa. Né? Enfim, com isso, cara, Anchieta, Manuel dos Jesuítas no Brasil, convertia indígena a rodo, cara. E não só convertia, como eles também falaram assim, não, no mínimo eles falavam, ele está em processo de conversão, e aí não podia escravizar do mesmo jeito. Porque a gente pasmem, né, não sei se vocês sabem, provavelmente vocês sabem, a conversão não acontece do dia para a noite. A conversão é constante, é um negócio que demora. Ok? E aí foram onde os jesuítas criaram as chamadas reduções jesuíticas, que eram lugares na qual eles reuniam todos esses índios que queriam ser convertidos para educarem eles civilizadamente. Então não era só por uma questão catequética dentro das reduções. Eles aprendiam a fazer instrumentos melhores de caça, de pesca, eles aprendiam a estudar matemática, letra, eles aprendiam a plantar melhor algumas técnicas de agricultura que os portugueses trouxeram da Europa. Então foi um lugar de aprendizado, uma escola mesmo, a redução jesuítica. Tá? Ah, professor, mas alguns caras aí falam que as reduções têm vários instrumentos de tortura. Isso é real? Sim. Mas esse instrumento de tortura aconteceu quando o terceiro problema dos jesuítas aqui. Os exploradores ficavam bravos com os jesuítas. Porque onde eles ganhavam dinheiro? Eles roubavam índio, levavam para os senhores de terra do Brasil e vendiam os índios como escravos. Era esse o lucro deles. Não era ouro ainda. A época do ouro vai ser um pouco mais para frente de Anchieta. Então, eles começaram a matar jesuíta, para o jesuíta parar de converter pessoa. Tá? E eles, às vezes, tomavam a redução jesuítica e usavam daquela redução como prisão de indígena. Quem escreve exatamente? Quem escreve o quê? Quem que vendia os índios? Convertia. Não.
Bandeirantes? É isso. Bandeirantes eram Exploradores. Mas de onde? De qualquer lugar. Pode ser português, espanhol. É pessoas tipo. Uns piratas. Pessoas sem terra, sem nação. Assim. E daí, tipo, eles tinham distinção, tipo, só os índios não convertidos? Tipo, a conversão era meio que uma forma, tipo, de guardar os índios? Os jesuítas usavam disso. Uhum. Mas os bandeirantes, eles não tinham consciência disso. Eles sabiam que não podia escravizar cristão. Por isso que eles matavam os jesuítas. Pra meio que, tipo, barrar Que não aconteça a propagação de conversão. Uhum. Algumas reduções, o que eles faziam? Eles iam lá, dominavam a redução e aproveitavam que os índios estavam tudo ali dentro e escravizavam eles. Aí os instrumentos de tortura. Aí está a morte dos índios das reduções. Então não foi por causa dos jesuítas que as mortes nas reduções aconteceram, mas sim por causa dos bandeirantes ou outro tipo de explorador, que existiam vários na época. Tropeiro tinha também, e aí o povo e o brasileiro vangloria esses caras, né? E a Igreja Católica, que é o que matava índio, né? Ele ficou louco com essa coisa, né? Tipo, é uma inversão histórica muito grande, né? Por exemplo, a fundação da cidade de São Paulo é atribuída a quem? Aos bandeirantes. Se você for lá em São Paulo, eles falam que foram os bandeirantes que fundaram a cidade de São Paulo. Mas foi a redução jesuítica de Nóbrega, que era em São Paulo, que fundou, que já era quase uma cidade, era a maior redução que existia no Brasil. Eu não lembro agora, mas em 2018 a gente foi lá para São Paulo e daí a gente foi num lugar, né, que daí, tipo, falava mesmo que era São José que tinha fundado, ele tinha toda a parte histórica lá. Nossa, porque no documento que tem lá no MASP, tava que eram os bandeirantes. Hã? Tinha que ser no MASP. Entendeu? Depois eu vejo com a Natália, porque eu não lembro muito bem. Não, alguns, aí depende do guia, né? Não lembro. Mas se eu sou guia lá, eu falo isso, entendeu? Que antes, daí os bandeirantes dominaram aquela redução e aí começou a crescer, né? Enfim. Mas o princípio era de Anchieta e Nóbrega. Isso é fato. Não, que bom, né? Que bom, porque a última vez que eu vi misericórdia, Eu não sei se é um museu tipo de arte sacra, mas eu lembro que tinha até tipo um altar lá que São Paulo II foi lá celebrar. Então é um lugar bom. Né? MASP é tenso. É extremamente difícil. Beleza. Tudo bem até aqui? Uma dúvida até então? Deixa eu ver a informação aqui. Tem tempo. Ok. Então é o seguinte. Agora, as reduções eram isso. Tá? Mas antes das reduções existirem, Anchieta ele usou de uma didática criada por ele mesmo, que se tornou uma coisa chamada alfabeto brasileiro. Então o alfabeto que a gente tem, ele que criou. Ele, assim, a nossa linguagem é dele. Claro, teve as mudanças, né, as correções ortográficas e blá 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 pra frente. Mas quem mostrou uma divisão ali entre alfabeto português e brasileiro foi ele, porque ele somou o nosso com o tupi. Então vamos lá. Como isso aconteceu? Ele chegou aqui, encontrou as pessoas que estavam com esse problema de não ter uma noção clara de quem é Deus. Então, como você vai começar a evangelizar? Então, ele começa a falar o seguinte: não, vamos lá. O princípio da evangelização era o quê? Ensinar as línguas cristãs para as pessoas. Latim e tal. Né? E a língua nação, língua nacional, que seria o português. Ele falou assim, logo de cara, o Anchieta falou, não vai rolar. Não vai rolar. Não tem como se colocar. Então, o que a Anchieta faz?
precisamos converter os índios falando tupi. Mas como que tu vai falar tupi? Se tupi era só falas, e nem fala, era sons. Isso é porque eles não tinham a finalidade de ter um alfabeto. Eles eram tribais. Convivendo com eles, Anchieta conseguiu estipular um padrão. Nesse padrão, ele somou com o alfabeto latino e criou o alfabeto tupi. Criando o alfabeto tupi, ele uniu o latino com o tupi e criou o alfabeto brasileiro. Mas beleza, resolvi um problema, mas não resolvi todo. Agora tem que ensinar o indígena a ler e escrever. E os portugueses aqui no alfabeto. Exatamente. E, imagina, ele ensinava tupi ao mesmo tempo que estava ensinando um filho de português que estava ali. É certo, ele tá me loucando. Tipo assim, cara, isso é uma coisa absurda, cara. Automaticamente ele falou, beleza, olha só como que ele era sábio, ele era considerado um dos homens mais inteligentes do mundo na época vivos. Teve um professor que falou que a vida de Anchieta, professor especialista nele, ele falou assim, ele falou, não tem nenhum relato disso, eu concluo que a vida de Anchieta, de todos os santos que existem na Terra, é a que mais se aproxima de São Francisco de Assis, que foi o maior. Em relação a de vida e conhecimento. Mas São Francisco de Assis era simples, não, mas ele era inteligente, pô, ele era São Francisco de Assis. Aí ele estudava que horas? Aí você também está querendo saber demais, né? Né? Mas os biógrafos de São Francisco falam que ele tinha muita ciência infusa, né? Deus revelava a verdade a ele constantemente. Ao ponto da espiritualidade do cara, né? E Anchieta também era mais ou menos assim, mas ok, ele estudou mesmo. Então o que Anchieta se deparou? Com qual problema? Problema filosófico. Mas não precisa ensinar filosofia para ensinar alguém, para converter alguém. Ah, não? Vocês acham que não? Poderia até dar uma aula disso aqui para vocês. Então, a importância da filosofia para a teologia. Meu amigo, sem filosofia você não é nada. Nada. Por isso que o povo está uma meba hoje, porque já era filosofia. Acabou. Depois de Kant, meu amigo, acabou a filosofia. Não existiu mais nada. É tudo instinto, é tudo caráter mais natural, não caráter racional, entende? Então, qual que foi o problema? O que é o problema filosófico que ele encontrou aqui? Eles não têm noção da palavra Deus. O que adianta eu ensinar uma palavra para você se você não sabe o que ela é? O caráter de essência das coisas, entende? A metafísica da história. O que adianta eu chegar aqui e falar para vocês que Deus é amor se você não sabe o que é amor? É esse o problema da sociedade de hoje, no caso. Ai, Deus é amor, mas para ela amor é prazer. É um mero prazer natural. E na verdade não é. Aí você tem que estudar lá a filosofia da época de Cristo, o que a filosofia da época de Cristo falava que é amor. Para você entender o porquê que Deus fala que ele é amor. Entende o que eu estou falando? Então, em nome disso nós chamamos a historiografia real. Para eu estudar um termo que um cara usou um dia, você tem que voltar na época dele e estudar o termo na época dele, porque os termos mudaram. O termo de progresso hoje é diferente do termo de progresso na época de Santa Teresa d'Ávila, quando ele escreveu as Moradas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá na época, estudar o termo da época. Por isso que ser historiador é chato.
Porque você tem que toda hora estar voltando e estudando termos em língua. Entende? Então, ele se deparou com um problema, pior do que esse que eu estou falando. Porque a gente é só voltar e ler o dele, que de um povo que não tem nada. Ele é o Aristóteles dos índios, entende? Vocês estão entendendo a importância de Anchieta? Ele é o filósofo do Brasil. Ele é o cara que criou a essência brasileira. Ele criou a identidade nossa. É isso que é a importância dessa aula, entende? De que Anchieta, ele é a nossa identidade. Ele criou a nossa identidade. Porque ao criar uma nação, primeiro você tem que criar a essência dela. E o Brasil não tinha essência. Então você está desmerecendo o índio. Não, é que o índio estava nem aí para isso. É isso que eu quero dizer. Não é que eles são burros. Não, era o estilo de vida deles mesmo. Eles não tinham um estilo de vida racional. Se não tem estilo de vida racional, como que vai ter filosofia no meio desse negócio? Não tem. Então, ele foi o cara que trouxe isso para o Brasil. E como que ele fez isso? Poemas. Tudo em poema. E alguns poemas ele viu que estavam meio pesados, muito difícil de compreensão, porque alguns termos do poema não são compreensíveis. Para explicar os poemas, o que ele começou a fazer no Brasil? Teatro. O demônio de vermelho, anjinho de branco, o principal de azul. E assim apresenta, faz um teatrinho ali, coisa simples. Entender a essência da palavra. Então o diabo é ruim, porque eles viram um teatro que o diabo é o mal. É o que quer o mal das pessoas. Por isso que o demônio hoje, no mundo contemporâneo, ele usa bastante da arte para corromper a gente. Porque a arte, ela penetra na essência das coisas. A arte, eu amo arte, gente. Na moral. A arte, ela entra na nossa essência, ela entra na nossa consciência. Então, por isso que o mal usa dela para atacar a gente. E é dando estes exemplos de Anchieta que a gente conclui que essa ideia de que grandes sábios, grandes intelectuais não conseguem evangelizar uma meba. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, olha Anchieta, ele é o exemplo claro de que isso é possível. Mas é uma questão que você precisa ser muito virtuoso, meu querido, porque você tem que ter paciência, você tem que ter dedicação, humildade, porque você vai ter que se igualar a eles, cara. Entende? Então, alguns historiadores vão dizer o seguinte, que o índio era pior do que uma criança, porque uma criança também é uma, instinto, a criança só faz o que quer, assim, tipo, veio vontade e faz. Porque a criança, ela está zerada em todos os sentidos. Agora o índio não. O índio já tinha todo um costume instintivo dentro dele. Então, Anchieta, além de ter que ensinar isso, ele tinha que ensinar esse povo a se controlar. Isso dá virtude para esses caras. Por que os imoralistas portugueses que estavam na época foi um problema? Porque os índios falavam, mas você é assim, por que fulano faz isso? Aí começou a bosta. Esse é o problema da imoralidade dos portugueses que estavam aqui. Porque eles se diziam católicos, mas não viviam aqui. Então, cara, agora olha como ele era um crânio, velho. É coisa extremamente absurda. O cara cria um alfabeto. E ao mesmo tempo ele cria a identidade brasileira. Na essência. Cara, se você for meditar nisso, é emocionante isso. Porque você vai descobrir que a identidade do Brasil é católica, em raiz.
Por isso que o mal não entra aqui por nada, cara. Mas não entra mesmo. Porque a filosofia que ele aplicou em nós, aplicou no Brasil, é uma filosofia extremamente tomista. São Tomás de Aquino, brabo, né? Então, imagina, ali as pessoas se encantavam com ele. Teve um outro conflito de brigas assim, que teve bandeirante que foi matar Anchieta, o Zinho entrou na frente. Desceram o pau nos bandeirantes. E olha que os índios não sabiam que os bandeirantes queriam escravizar eles. Eles foram porque eles queriam defender Anchieta. Então, essa ideia, eu até postei esses dias no meu Instagram, de uma aula que eu dei lá no instituto lá, que eu participo, de que o problema da história que tu aprendeu na escola é de que o seu professor é marxista, provavelmente. E ele te ensinou que a história ela é feita de oprimidos e opressores. Sempre tem o que oprime e sempre tem o que é oprimido. Paulo Freire também, né? Que tem até o nome da pedagogia do cara, a pedagogia do oprimido. Né? Então, que é uma beleza. Se você faz faculdade de pedagogia, boa sorte. Defenda Paulo Freire até a sua última geração. Tá? Depois que você sai da faculdade, você pode chutar o balde. Eu estava conversando com a minha professora esses dias, ela fez pedagogia, né? Ela dá aula de didática. Daí ela falou que um dos problemas da pedagogia é que eles dão problemas com os primários, né? Então, tipo, ninguém vai ler Paulo Freire, eles vão ler o comentador do Paulo Freire, que às vezes é até pior, né? Mas eu falo assim, nossa professora, mas eu tive que ler Paulo Freire da química. Mas tipo, nada escapa. Né? Nada escapa. Paulo Freire, cara, no Brasil, no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Né? Então, essa ideia do pedagogia do oprimido, oprimido, opressor, tem que ter um herói, tem que ter um vilão. Morreu. Então, não quebrou não, né? Deus abençoe, né? A vida é assim mesmo, né? É cheia dessas. Então, qual que é o princípio aqui que vocês têm que saber? Nós aprendemos de que sempre tem um vilão e tem um herói. E que a história não são feitas de pessoas humanas que têm qualidades e defeitos. Eu falei isso na aula que eu estava explicando sobre a situação de hoje da Ucrânia e da Rússia. Deu uma aula no Instituto sobre isso. E eu falei que a gente vê na internet bastante pessoas tentando buscar quem que eu devo defender. Meu amigo, não é nenhum, porque são dois bandos de filha da mãe que estão querendo destruir um ao outro. Eu não defender ninguém. É a mania de ter que ter um vilão e ter que ter um herói. Não é assim que funciona a história. Então, o que acontece? Por essa visão, o povo coloca a culpa em quem? Do problema do Brasil nos portugueses. Nos jesuítas. Por que o brasileiro entrou em crise? Porque o brasileiro não tem mais identidade. O brasileiro não tem mais nacionalismo. Isso quebra. Eu falo para vocês, eu bato a mão no peito para falar isso para vocês. Não tem nem onde foi. Isso aí é o que eu falo, de tudo que eu já estudei toda a minha life. Qual que é a solução dos problemas para o globalismo, para o comunismo? Nacionalismo. Se a gente voltar nas raízes das nossas nações, a gente vai vencer qualquer coisa. Quem que está resistindo à Rússia na Ucrânia? Os nacionalistas. Porque os bundão já vazou tudo, cara. Entende? O brasileiro está ficando mais lutando pela Ucrânia, mesmo não sendo ucraniano. Mas porque tem o espírito nacionalista dos caras. Porque entendeu. E sabe? Então, não tem como, cara. A solução para isso é a gente voltar à nossa raiz. A gente entender que Anchieta,
ele criou quem você é, cara. Ele criou o que você pensa. A essência das coisas. Infelizmente, né, por causa desse mundo que está tudo muito fácil, né, a comunicação, a gente perdeu bastante a nossa naturalidade. A gente perdeu bastante a nossa essência, a nossa identidade. Mas quando eu digo aqui que Anchieta criou a essência das palavras no Brasil, ele que mostrou, que trouxe isso para cá, eu estou querendo dizer para vocês, olha, tem gente respondendo aqui. Então, o que acontece? Quando nós olhamos a vida de Anchieta, a gente percebe o seguinte, cara, que quando ele trouxe isso para cá, ele não queria ter a maldade que alguns professores marxistas mostram, de tipo, ele quis bitolar ele no catolicismo, catequizar, obrigar ele a ser cristão. A pergunta que eu sempre falo para essas pessoas é simples. Na hora do vamos ver, esse ideólogo vaza tudo. Na hora que precisava ensinar um alfabeto para o índio, cadê os nominalistas que eram anticristãos lá? Entende? Cadê os antirreligiosos? Cadê os renascentistas que são belos e lindos e maravilhosos cientistas? Estão pegando a ideia? Porque sempre na hora do vamos ver é o catolicismo que bate de peito. Não tem como. Quem que foi o primeiro que assumiu que era para o povo ficar para ficar na Ucrânia lá? Foi o bispo, cara. Nem o presidente tinha falado ainda, o bispo falou, fiquem, vamos vai defender os... Eu tipo assim, cara, olha só, sempre na hora do vamos ver a igreja que assume a bronca. Por isso que ela é a maior instituição de caridade do mundo até hoje. E caridade não é só ajudar os pobres, ajudar as pessoas. Então, Anchieta, imagina o tamanho da caridade que era esse homem. E aí nós entramos na parte final. Por que que Anchieta demorou tanto para ser canonizado? Por que que Manuel da Nóbrega já não foi canonizado? Política. Anchieta, ele morreu em 97, finalzinho do século. 1597. Quando ele morre, o povo já canonizou ele, tipo assim, né? Como que é que eles falam? Publicação pública, como que é? Quando o povo pede a canonização de alguém, canonização popular, existe isso. João Paulo II foi assim. Padre Pio foi assim, né? São pessoas que, tipo assim, o povo já viu os caras como santo e estão tentando fazer isso com o Dom Henrique Soares aqui no Brasil, né? Que, mano, era um homem da pega. Eu já conversei com o cara. Já, Dom Henrique Soares. Cara, que homem, que bispo da pega. Nossa Senhora, ele é um cara que o povo vê. Esquerda, direita, não interessa a política ali. Todo mundo vê o cara como santo, né? Não tem como, tá? Então, o que aconteceu? Quando Anchieta falece, no século XVII, que é o que vai começar após a sua morte, é onde o protestantismo já comeu solto na Europa. E não só isso, existiu uma pessoa desgraçada nessa história aqui, lá na Inglaterra, que mandava em todo mundo lá. Rainha Elizabeth, perseguidora de cristãos. Qual foi o primeiro país que os jesuítas tentaram entrar? Inglaterra. Todos morreram. Tentou de novo. Todos morreram. Rainha Elizabeth fala assim, jesuíta bom é jesuíta morto. Porque ela sabe o estrago que o jesuíta faz.
E por que que não? O que a Rainha Elizabeth também fez? Ela matou sua irmã, que era a princesa de fato que teria que pegar o trono, que era a princesa Mary, que era católica. Mas se a princesa Mary pegasse o poder, o anglicanismo nunca mais existiria. Entende? Porque ele tinha acabado de ser proclamado a fundação do anglicanismo pelo pai da Rainha Elizabeth I, que é o Henrique VIII. Então, nós falamos que o século XVII, o século XVIII, até a metade do século XVIII, é o limbo da história dos jesuítas. Não tem nem aqui, na história deles. Ninguém sabe o que aconteceu. Perderam todos os relatos, perderam vários documentos, perderam inúmeras coisas. Os jesuítas entraram em crise, uma crise extremamente absurda. E quando os jesuítas voltaram a ter uma prática mais acessível, mais aplicável, já tinha perdido um pouco daquela unção de Santo Inácio de Loyola. Eles já não conseguiam mais aplicar os escritos espirituais dele. E todas as histórias dos primeiros santos jesuítas começaram a ser vistas como fantasiosas, não como reais. Tudo que eu falei que Anchieta fazia de forma espiritual, eles falavam que foi, não foi bem assim. Os próprios jesuítas. Mas não por maldade, mas é porque já era pós-Revolução Francesa, né, cara? O mundo já estava numa filosofia extremamente pífia, extremamente materialista. Você acha que um cara vai curar alguém depois que levou uma flechada? Com veneno? Cara, que jeito? Falta de fé, né? Então, você acha que ele levitava? Você acha que ele estava celebrando uma missa e ele percebeu que os índios estavam todos desatentos, ele olhou para o céu, começou a rezar e as árvores fecharam e fizeram sombra? Não, é fantasia. O sol que desceu e deu sombra. Entende? Aí, pra você ter uma noção, por que eu falei do negócio de São Francisco de Assis? Porque o próprio Anchieta, ele falava com os animais também. Ele falava com as árvores, com as coisas. Uma árvore, uma flor estava morta, ele começou a falar com a flor, a flor viveu, cara. Isso é absurdo. Olhar para o olhar humano é extremamente absurdo. Então, todos esses relatos místicos e milagrosos de Anchieta foram ditos como fantasiosos. Então, por isso que a canonização dele parou. E ele só tinha parado no lado venerável. Porque a veneração dele foi na época já. E não é à toa que o Papa Francisco nem passou ele para beato. Canonizou na lata, porque mais relato do que Anchieta não existe, cara. Tinha muito relato de santificado, de coisas dele. Então, e ainda que graças à providência divina, muitos milagres só foram concretizados de Anchieta porque relíquias dele estavam fazendo milagre. Pessoas relavam na relíquia dele e se curavam. Vocês estão entendendo? Então Anchieta, ele simplesmente foi, para muitos historiadores, o maior santo, né, da Europa em geral, porque ele era europeu, naquele século. Assim, que ele é o homem que mais tem relatos de grandes feitos e grandes coisas. Para chegar a um ponto que historiadores falaram que ele nunca pecou. Meu amigo, Santa Teresinha nunca pecou. De verdade. Era tudo imperfeição que ela confessava. O que era imperfeição? Tive orgulho porque me elogiaram. Mas eu já segurei. Então, tipo assim, ela me expôs o orgulho. Mas ela confessava mesmo. Não é pecado, não. É uma imperfeição. Entende?
Então, tipo assim, imagina a Anchieta. Por isso, o que fiquei mais triste é que o Bolsonaro ele tentou colocar a Anchieta como padroeiro da educação brasileira. Por razão, né, bicho? Foi. Mas a própria ordem jesuíta no Brasil recusou. Eles mandaram uma carta que não concordam com isso e não sei o que, porque Paulo Freire teve mais influência na educação brasileira do que o próprio Anchieta. Isso é uma carta da própria ordem jesuíta lá de Minas Gerais. Essa doeu. Essa doeu bonito, cara. Nossa, mas como que foi? Mas é porque assim, hoje a ordem jesuíta ela está extremamente corrompida. Isso é uma coisa que eu posso deixar claro para vocês. Eles não vivem o que Santo Inácio quis que eles vivessem. Não vivem mais. Mudou as regras da ordem, tá? Desde 1973, reformularam a ordem jesuíta e ela mudou as regras. Entende? Então, por isso que a ordem jesuíta está passando até hoje por uma crise. Por isso que muita gente ficou meio respaldada quando um papa jesuíta. Mas, tipo assim, graças a Deus, né? Ele não fiquem tranquilos, mas para chegar a ser papa, né? Não é qualquer um. Então, mas os jesuítas, eles realmente são um grande problema para isso hoje, principalmente no Brasil. Talvez lá fora não seja tão assim, mas aqui no Brasil é que Paulo Freire é muito venerado no Brasil, gente. Eu não julgo os jesuítas terem falado isso. Não é que eles estão desmerecendo a Anchieta. Eles estão induzando Paulo Freire, é exatamente isso. Eles não estão metendo pau no Anchieta de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Pô. É um dos únicos santos jesuítas canonizados, cara. Não tem muitos santos jesuítas canonizados, cara. Se você for ver na história, não tem. Os que tem é tudo lá, dessa época dele aqui, que é lá onde começou o negócio. Entendeu? Então, os jesuítas, eles transformaram o mundo, de verdade. Evangelizaram o Japão, evangelizaram o Brasil, evangelizaram o lugar que não tinha nem cristianismo ainda. Eles foram os únicos loucos que fizeram isso. O estrago deles foi tanto que o mal veio com força, ao ponto de ter esse momento de limbo da história dos jesuítas, que depois eles voltaram tudo. Mas por quê? Perdeu todos os formadores, né? Alguma dúvida? Algum comentário? Só tristeza. É triste mesmo, é complicado, né? Mas há uma esperança. Há uma esperança porque o Papa Francisco disse que queria rever algumas coisas que está acontecendo dentro da ordem jesuíta. Você falou que os projetos meio duvidavam, né? Falar de ser totalmente tipo, um cara que atravessa o Brasil descalço no meio da mata, não é uma pessoa, digamos assim, normal do ponto de vista humano. Sim. A gente vê quando faz tempo que aconteceu aquele acidente na Amazônia, que os bombeiros atravessavam o rio preparado, hoje ela está quase morrendo. Essa é uma pessoa com problema nas costas, não conhecia o Brasil onde ele chegou, Claro. andar descalço, atravessar o Brasil sem estrada, sem nada. E sem rumo, porque ele não sabia como chegar. Ele só foi rezando. Falou, Senhor, me leva até Mato Manuel, porque eu não sei onde ele está. E mesmo se alguém falasse, como que vai saber? Não tinha o que fazer, gente. Era assim no Brasil. Tipo assim, só vai, você vai. Uma hora você acha. Se achar, né? Eita. Ok. Dúvidas? Então é isso sobre a Anchieta. Acredito que consegui esclarecer bastante coisa aqui para vocês sobre a vida dele, sobre a história dele e o legado que ele deixou, né? Que é o mais importante para nós, né? Porque quando a gente sabe que uma pessoa foi boa na história, pelas consequências que ela deixou na Terra, pode ser boas ou ruins.
Anchieta educou um país. Paulo Freire deseducou. E eu falo porque eu sou professor. E eu vejo na prática. Todo um bando de ameba que não sabe ler um enunciado de uma prova. E simples. Descreva o século dos anos representados abaixo. Eles colocavam um ano em número romano. Tipo, coisa besta. Método Paulo Freire. Triste. É pra caramba. É triste pra caramba. Mas nós temos que lutar contra. Nós temos que nos esforçarmos mais e mais. Então é isso por hoje. E valeu aí vocês por mais esta aula. Vou fazer oração. Então vamos rezar uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora, toda a nossa vida e todo o nosso país também. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.